Fala, turma. Bom dia. Tudo certinho? Hoje é dia 11 de maio, terça-feira. A gente está testando aqui esse formato novo, mostrando esse compartilhamento de tela, ao invés de fazer lá a live que eu ficava, né, mostrando o celular. Então, assim, vamos ser bem objetivo, fazer a leitura para mini dólar aqui para hoje. O que que a gente tem ali no cantinho? Aqui no gráfico mensal, quem não está acostumado ainda, essa é a minha tela de fractal, onde eu vejo cada gráfico em cada tempo como se fosse um mapa para definir melhor a atuação, a direção, em que ponto atuar e tal. No mensal, a gente vê que a gente está fazendo aqui, ó, uma fração da correção de toda essa alta aqui, que a gente está vendo que falhou topo em relação ao fechamento de outubro, e a gente tem uma zona de pressão aqui, ó, nesse 5.227, que foi o fechamento do mês de dezembro, cujo gap de baixa marcou aqui, ó, a última movimentação de baixa, instituindo aqui a origem da movimentação de alta. A gente teve muita atenção em relação a esse 342,5, que foi bem respeitado aqui também, ó, ao longo desses 2 últimos meses. A gente vê aqui que março sequer conseguiu alcançar essa cotação, porque apesar de ter tido muita volatilidade, muita amplitude, né, pavio muito longo, ele não conseguiu se manter aí acima do fechamento de outubro. E o que a gente está vendo aqui é uma falha de topo em relação a essa resistência anterior, produzir uma grande proporção, né, desse todo daqui. Então, a gente está brigando aí no momento 227, mas ainda tem muito tempo ao longo de maio ainda para definir esse fechamento, se vai renovar fundo em relação a esse 155, ou se vai voltar a trabalhar acima desse 342,5 para fazer uma nova expansão, uma tentativa de expansão de alta, e esse 459 aqui, de repente, pode ficar validado como resistência também, né? Muita coisa pode acontecer, mas a gente sabe que plano mesmo, a gente faz em função do horário e do diário. Porque esses tempos aqui muito grandes são tempos que, óbvio, o mercado demora muito para dar uma resposta para a gente, né, em relação ao que vai ser feito, e a gente não pode esperar tudo isso acontecer, tudo isso fechar para poder agir. Então, por isso, a gente age muito em função do horário e do diário. Quando a gente vem para o semanal, a gente está em baixa, fato. A gente tinha aqui o 359, 319,5, que era suporte, e à medida em que houve um fechamento abaixo desse 19,5, ele foi promovido agora à resistência. Então, a gente até agora só teve um pregão, que foi o pregão de ontem, essa semana, né, o pregão da segunda-feira, que mostrou que não teve ainda tanta volatilidade assim, mas até então se mantém na ideia de dar continuidade à queda dessa semana passada, tanto que chegou a perder a mínima da semana até, o que ainda não significa muita coisa. O mercado pode aqui a qualquer momento ganhar a abertura do pregão da segunda, ou seja, ganhar a abertura da semana, né, e se dirigir a esse 319,5 para tentar fazer um pullback, testar esse ponto aí como resistência. Ou antes de fazer essa movimentação de alta, ele pode testar aqui também, ó, esse 95, que é o que marca aqui essa última movimentação de baixa, já que a gente tem um gapzinho aqui, ó, entre o fechamento dessa semana e a abertura dessa semana aqui também. Então, em tempos analíticos, a gente precisa necessariamente considerar que o mercado ainda tem espaço para cair aqui, do jeito que ele também ainda tem espaço para cair aqui. Apesar de estar numa zona de pressão de alta, ele ainda tem espaço para cair em tempos analíticos, tá? Quando a gente vem para o diário, uma origem de alta nesse gráfico do diário reforçaria a ideia de que chegou a hora de fazer essa tal correção dessa queda nesses dois tempos analíticos maiores. Então, imagina que se esse pregão de ontem, eu vou precisar dar um zoom aqui para mostrar para vocês melhor isso aqui, mas eu até escrevi aqui 14 de janeiro, para mostrar para vocês que o pregão de ontem, assim como o de sexta, está validando ainda o fechamento do pregão de 14 de janeiro no 223,5 como suporte. Então, até o momento em que houver um fechamento abaixo desse 223,5, o mercado não está renovando o fundo, está respeitando ainda esse suporte e ainda produziu um fundo mais alto do que o fundo anterior. Ou seja, ele tinha aqui, né, ele cumpriu essa queda inteira de toda essa alta aqui e até então não renovou o fundo, então esse ponto não foi promovido à resistência ainda, ele ainda é suporte. Então, 223,5 ainda é um ponto de muita força, né, que está mostrando aqui que historicamente ele ainda tem registrado na memória do gráfico o histórico de produzir movimentação de alta, tal qual a gente está vendo aqui, mesmo que produzindo uma congestão depois, como a gente está vendo que repetiu esse comportamento aqui, ó, nessa zona de cotação aqui, ó,
Mas o histórico que ele tem até então é de produzir movimentação de alta, até que esse histórico seja quebrado, tá? Então, ó, a abertura do pregão de ontem, nesse 49,5, fica sendo um ponto super importante para a gente, porque foi, desculpa, no 48,5. Fica sendo um ponto super importante, porque se o mercado conseguir se manter, não só visitar, como se manter acima da abertura do pregão de ontem, que foi nesse 48,5, ele aumenta a sua posição de conseguir desenhar ao longo do pregão de hoje uma origem de movimentação de alta que seria próprio a essa zona de suporte, já que esse 23,5 já foi testado. Então, quando a gente vem aqui para o horário, para fazer essa ampliação do horário, a gente teve ontem uma fortíssima congestão, mostrando que, apesar de, no pregão de 7 de maio ainda, a gente ainda está falando do pregão de sexta-feira, apesar dele ter desenhado uma origem de movimentação de alta aqui para a gente teve a abertura do pregão de ontem abaixo do fechamento, e mesmo tendo chegando a passear aqui em cima, o mercado reverteu, perdeu a abertura e foi jogado lá para esse suporte no 216. Ele podia ter feito aqui um fechamento de uma barra abaixo desse 216, renovando o fundo para ir testar os próximos pontos, até poderia, mas está aqui o 223 presente, ó, para dificultar essa perda desse ponto. Se a gente trouxer esse 223,5 para cá, a gente vê que essa cotação está mais ou menos aqui, ó, e que ela, de fato, impediu que essa queda continuasse, mesmo tendo tido esse rompimento aqui, ó, olha esse rompimento aqui, perdendo a mínima. A gente vê que ainda houve um esforço do mercado para empurrar essa cotação para cima do 216, mais uma vez, e testar a região aqui da abertura, ó, produzindo uma correção, um teste a esse suporte que foi formado no horário ontem, no 223, tá aqui, 223, foi testado de novo a abertura, até que houve um fechamento levemente acima. Quando a gente vê aqui, ó, o fechamento no 49,5, a gente chegou a ter o fechamento dessa barra, foi igual, 49,5. Estou vendo aqui que nem foi levemente. Então, ainda não houve nenhuma renovação de topo. O que a gente está tendo aí é um mercado até então congestionado entre 216, 223 e 249,5, com o fechamento aqui, ó, que até então respeitou esse 231 também. Veja como ele está travadinho, está bem travadinho. Consegui fazer uma entrada aí por um comportamento de fluxo com risco curto, né, conseguindo aí fazer entrar em qualquer uma dessas duas direções, a gente pode conseguir pegar um movimento extremamente direcional, porque é quando o mercado congestiona muito dessa forma como ele está mostrando agora, exatamente, que por não ter mais espaço, não ter mais literalmente para onde correr, ele acaba explodindo para algum dos lados. Se ele quiser validar esse 23,5, né, que seria o suporte do diário que a gente acabou de estudar, e fazer aqui no semanal a correção, testando esse 19,5, esse 319,5, a gente tem um espaço para cá, ó, esse 19,5 aqui, esse fundo anterior está aqui. Então, dá para o mercado pensar em cumprir uma movimentação desse tipo, da forma como ele também pode vir testar esse 342 para ver se ele vai voltar a se manter acima dele, para reforçar a ideia de tentativa de continuidade da alta. Mas isso aqui ainda é uma suposição que falta muito tempo para acontecer. Por hora, eu ainda preferia trabalhar com esse 319,5, que é um ponto que está mais próximo da gente. Lembrando ainda que a gente tem o 47,5, que era um suporte no diário, que foi rompido e, portanto, promovido agora à resistência. Então, esse 347,5, ele está mais ou menos por aqui, ó. Como ele está acima ainda do ponto do mensal, está por aqui, ó, 347,5. Eu preferiria considerar ainda, para operar o pregão de hoje, esse 319,5 mesmo, que é o inimigo mais próximo. E se eu percebesse que nesse 270, por exemplo, como é um ponto era suporte, foi rompido e foi promovido a resistência, é natural que a gente espere dele uma defesa dessa movimentação de alta. Então, é natural que a gente espere que ele produza uma correção, quem sabe um pullback nesse 49,5, para que a gente ou faça uma nova entrada para quem não tiver entrado ainda, ou faça uma adição de contrato e fazer uma entrega parcial nessa região, nesse teste dessa resistência, né? Entre as duas possibilidades aí, eu particularmente preferiria entrar numa correção dessa queda. É complicado dizer isso, porque a gente olha para o mensal e vê que ainda tem espaço para cair.
olha para o semanal, vê que também ainda tem espaço para cair. A minha questão é que a origem da movimentação dessa baixa a essa altura do campeonato já está muito longe. Então, particularmente, prefiro entrar numa especulação de um surgimento de um movimento novo, que, como eu sempre falo, ele pode ser vigoroso, né, muito mais forte, mais direcional, exatamente por ser novo. Então, tendo o risco definido, né, um risco curto em relação ao retorno que a gente tenha para pegar, eu gostaria de uma oportunidade, por exemplo, de pegar essa pernada daqui, ó. Gostaria muito que o mercado desse essa perspectiva aqui. Claro que se ele batesse no 23,5, né, batesse nesse fechamento aqui de ontem, conseguisse se manter aqui para baixo, não entrasse fluxo comprador, eu não iria insistir nessa movimentação. O que eu gostaria de pegar era o que é próprio a essa zona de cotação, que seria a movimentação aqui de alta. Eu gostaria de pegar um dia como esse aqui, por exemplo, um dia que tinha uma zona de suporte, ele produziu o que era próprio dele, mesmo que ele não tenha rompido aqui resistência, ele produziu, ele fez aí um dia bem direcional. Como a gente está tendo aqui no horário um fundo ascendente em relação ao anterior, a gente teve aqui uma tentativa, né, de expansão do topo, a gente teve aí um topo duplo, e até então a gente também teve um fundo ascendente em relação ao fundo anterior. Imagina que um fechamento, uma abertura do pregão de hoje aqui em cima, entrando o fluxo comprador, dá perspectiva para a gente de pegar essa movimentação que a gente está combinando aqui, ó, que pode dar aí no horário, pode dar alguma coisa aí em torno de 60 e poucos pontos, e se o fluxo continuar, dá para testar aí, cumprir essa movimentação aí até o próximo ponto do semanal. Então, é isso, por aqui, ó, por esses dois tempos, são os que eu mais gosto de fazer esse plano. Aqui, eu vou ficar analisando o comportamento que o mercado tem, né, tentando fazer aí uma associação de análise de fluxo com esses pontos de força que a gente estudou aqui. E é isso, pessoal. A essa altura do campeonato temos um plano para hoje, né? Todo mundo aí tem um plano. Lembrem-se de que quem não tem um plano, qualquer coisa serve. Não é o caso de ninguém que está aqui, né? A gente fez aqui um plano junto, a gente leu o contexto junto. Então, espero que vocês tenham muito, muito, muito juízo para hoje. Meta, dinheiro no bolso. Amanhã tem mais mercado. E a gente se vê aqui nesse mesmo bate-horário, agora pelo YouTube, fazendo esse teste. Por sinal, me fala se esse formato está bom para você, se você gostou do conteúdo. Deixa um like, deixa um comentário para mim aqui embaixo, tá bom? Valeu, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.